No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o pior que poderia ter acontecido com o investidor, no caso do QIZO 11. Mas antes de falar sobre o QIZO 11, a gente precisa falar um pouquinho sobre Warren Buffett. Mas você deve estar se perguntando, mas o que o QIZO 11 tem a ver com Warren Buffett? E a grande resposta é que tem tudo a ver, e você vai ver isso ao longo desse vídeo. Quando Warren Buffett começou a investir na bolsa lá na década de 40, ele conseguia comprar ações extremamente baratas. Tão baratas, mas tão baratas, que elas tinham mais dinheiro em caixa do que elas valiam na bolsa de valores. Então, por exemplo, lá naquela época, tinha casos de empresas que na bolsa de valores valiam 10 milhões de reais, mas se você pegasse todo o valor que ela tinha em caixa e desconsiderasse as dívidas, você chegava à conclusão que só em caixa líquido ela tinha 15 milhões de reais. Era nítido que essas empresas eram ótimas opções de investimento porque elas tinham mais dinheiro em caixa do que elas valiam na bolsa. E com o tempo as pessoas percebiam isso e essas ações que lhe compravam acabavam valorizando muito. Mas conforme o tempo foi passando, esse tipo de empresa que tem mais dinheiro em caixa do que vale na bolsa de valores deixou de existir e ficou apenas na memória do Warren Buffett. E aí que a gente chega no caso do QIZO 11. O QIZO 11 ele foi uma espécie dessas empresas que estavam extremamente baratas na época do Buffett. Só que, obviamente, o QIZO 11 ele não é uma empresa, ele é um fundo imobiliário. E ele estava extremamente barato devido a um gigantesco desprezo do mercado sem absolutamente motivo algum pelo QIZO 11. E quem acompanha o canal há mais tempo já está até cansado de ouvir eu ficar falando do QIZO 11, porque eu falei muito sobre esse fundo imobiliário aqui no canal. Esse aqui são os dois vídeos onde a gente analisa esse fundo, mas tem vários outros vídeos onde a gente fala sobre fundos imobiliários que eu falo exclusivamente sobre o quão barato estava o QIZO 11 e quanto interessante era isso para o investidor. Então, se você é novo aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas calma que a gente está na metade desse vídeo aqui ainda, e se você já for inscrito no canal, vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação, mas agora vamos continuar com a nossa análise sobre QIZO 11 e vamos falar por que ele foi tão interessante no passado e por que ele não é mais tão interessante assim hoje em dia. O QIZO 11 ele é basicamente um FOF, ou seja, ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. E ele tem uma estratégia muito diferente. Basicamente, ele compra cotas dos outros 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E ele também é um fundo imobiliário de gestão ativa, ou seja, a gestão, que é a Killiman, ela pode escolher ter um pouquinho mais de percentual em algum fundo imobiliário que ela acha que tenha grande potencial e um pouquinho menos de percentual em algum outro fundo que ele não acha tão interessante assim. Mas basicamente o QIZO 11 ele é como se fosse um ETF, só que ele gera alguns retornos a mais devido a essas arbitragens que a Killiman faz. Aqui a gente tem a lista dos 30 maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje e que é a base do QIZO 11, e aí que ele vai escolhendo um pouquinho mais ou um pouquinho menos do percentual de cada um desses fundos imobiliários, mas não costuma passar muito de 2 a 4% de participação em cada um deles. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver a comparação entre o QIZO 11 e o Suno 30 e o IFIX, que são dois índices de mercado. E a gente consegue ver que, por exemplo, nesse ponto aqui ele dá um salto devido a uma arbitragem que ele faz e ele consegue gerar aí mais recursos para o investidor. Ou seja, apesar da ideia do QIZO 11 ser a média de mercado, ele consegue fazer uma arbitragem ou outra e gerar um valor adicional ao investidor. E o QIZO 11, até alguns meses atrás, estava extremamente barato, inclusive muito abaixo do seu valor patrimonial. E devido a seu preço estar tão barato, o investidor que comprasse o QIZO 11 naquela época conseguia bater a média de mercado com folga simplesmente comprando o QIZO 11. Porque se a ideia do QIZO 11 é manter a média de mercado e só ser um pouquinho acima quando der, se ele comprar extremamente barato o QIZO 11, ele consegue ter um rendimento muito acima da média de mercado. Só que o grande problema do QIZO 11 é que uma hora todo mundo percebeu que ele estava extremamente barato, que ele era uma ótima oportunidade, e com isso o preço das suas cotas subiu demais. Então o desconto sobre o seu valor patrimonial de QIZO, que já chegou a ser de quase 20%, atualmente encontra-se em apenas 6%, e agora quem comprar QIZO 11 vai fazer um bom negócio? Olha, na minha opinião, vai sim. E vai conseguir ter rendimentos acima da média de mercado. Sim, ainda vai conseguir. Pagando 6% abaixo do seu valor patrimonial ainda consegue sim. Mas aí já existem outros fundos imobiliários que vão conseguir ter rendimentos melhores do que o QIZO 11 por serem ótimos fundos. Então, na minha opinião, o QIZO 11 deixou de ser uma grande oportunidade de investimento como ele era lá um tempo atrás. Então, assim como o Buffett conseguia comprar empresas que estavam sendo negociadas abaixo do valor que elas tinham em caixa, o QIZO 11 ele foi uma forma extremamente fácil do investidor conseguir rendimentos de 20% até 30% acima da média de mercado de fundos imobiliários simplesmente por comprar a cota do QIZO 11. Sem correr nenhum risco a mais para isso. E por isso que ele foi um gigantesco investimento no passado. Eu, obviamente, tentei alertar todo mundo aqui do canal o máximo que eu consegui, mas infelizmente esse desconto hoje já chegou ao fim.
E apesar de hoje ele continuar sendo um ótimo fundo imobiliário e eu vou continuar com ele em carteira, comprar mais cotas de KISS 11 hoje não é tão interessante assim, pelo menos no meu ponto de vista. E assim como um dia essas empresas que o Warren Buffett comprava, que tinham mais dinheiro em caixa do que valiam em bolsa, simplesmente acabaram, esse gigantesco desconto que existia sobre o KISS 11 também acabou chegando ao fim. E se você se interessar por fundos imobiliários e quiser saber mais sobre isso, eu vou estar deixando aqui um vídeo sobre alavancagem de FIIs, muito interessante. E se você for novo por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, por hoje é só e até o próximo vídeo.